As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região. Sejam bem-vindos a mais um Giro Total e olha, com muita mudança vindo por aí, tá? Eu só vou te deixar um pouquinho curioso para mim lançar tudo que a gente está pensando em fazer nesse Giro Total, que vai mudar muita coisa, vai mudar cenário, vai mudar os convidados, tá? Vou trazer uns convidados diferentes, vai trazer muita música, muita coisa bacana. Aguarde que 2018 vem para arrebentar aqui no Giro Total 2018. Hoje nós vamos fazer um programa especial com o meu advogado preferido, né? Dr. Jailton Chagas já está aqui nos estúdios. Hoje nós vamos discutir alguns casos, né, que aconteceu há pouco tempo atrás aí, do marido de uma vereadora aqui da região, né? Foi pego num motel com outra, subentende-se que estava com outra, né? Porque acho que ele não foi dormir lá, né, sozinho. E foi pego e deu um beabá, mais ou menos. E eu vou conversar com o doutor Jailton, eu quero saber, dentro da vara da família, né, o que a lei prevê, né, no caso do adultério, no caso de você meter o chifre, né, tanto o marido na mulher, que é o mais comum, né, nós homens somos muito sem vergonhas mesmo, mas a mulher também não se deixa para trás não, tem muita mulher safadinha aqui no mercado, né, então, o que acontece quando a senhora, né, que está me vendo, mete o gaio no maridão? O que o maridão pode fazer? E se o maridão meter os galhos na mulher? O que pode acontecer? O doutor Jailton vai contar isso para a gente já já. Sai daí não, eu já volto. A RPTV fala pra sua gente. Notícias, entretenimento, bate-papo e informação. São mais de 10 cidades. Americana, Mogi Guaçu, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Mirim, Limeira, Rio Claro, Sumaré. Hortolândia. São mais de 800 mil pontos através do canal 8 da NET. Em uma região com mais de 2 milhões de telespectadores. A RPTV fala com você. SPN News, Mundo Mulher, Programa Pietro Júnior, RPTV Esporte, Giro Total, Programa Deia Cifre. Ligue 3408-6464. e venha fazer parte da família RPTV. Agora eu quero falar com você que está procurando o seu imóvel, o seu apartamento, o seu cantinho. Pode parar. A SM Invest tem o melhor empreendimento da região de Nova Odessa para você. É o Residencial das Américas. São 11 torres com 2 elevadores, salão de festa, quadra poliesportiva, área para churrasco, 100% com acabamento de primeira. Pegou a chave, é só mudar. Primeira fase de entrega a partir de dezembro de 2017. Vem para a SM Invest, corretores de plantão. Telefone 981242148. Vem! Conhece, não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Como eu estava falando para vocês, né? Hoje nós vamos conversar com um advogado renomado aqui em Americana
e conhece muito quanto a vara da família, conhece outros assuntos também, né? Doutor Jailton, seja bem-vindo, doutor. Vai, Clóvis. Tudo bem? Bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar no seu programa de novo. Não é um profundo conhecedor só da vara da família, não. Tem outros Sim. temas que o senhor aborda muito bem, por sinal, já fez aqui, né? Mas a vara da família me deixa muito interessado pelo que aconteceu há poucos dias atrás, né? Eu não vou citar nomes aqui não, mas houve o caso de uma pessoa que é casado com uma vereadora aqui da região. Ele saiu de casa, segundo os jornais, ele pediu separação, falou que ia se separar dela, pediu a separação. Ela não concordou ou concordou, não importa, e ela tentou ligar para ele para conversar. A história é essa, doutor, tá? Tentou ligar para ele para conversar, ele não atendeu o celular. Ela pegou a identificação do local que ele estava, né? A identificação do mapa, né? E seguiu. Foi na SP, no motel da SP. Também eu vou citar um motel aqui. Chegando lá dentro do motel, bateu na porta. Ele abriu a porta ali, agrediu, porque ela queria saber quem estava com ele, né? Porque eu acho que ele não foi só dormir no motel, né? Só passar umas horinhas lá e refrescar a cabeça. Ou foi, né? Mas não estou aqui para julgar, não. E teve agressão física, teve um boletim de ocorrência. Agora eu pergunto para o doutor Jailton, o que acontece agora num caso desse, doutor? Então, Clóvis, até 2002 nós tínhamos um Código Civil que era de 1916. Esse Código Civil ele perdurou durante 86 anos. E ali ainda se mencionava a questão da separação com culpa ou sem culpa. Depois nós tivemos o Código de 2002, que traz também essa questão de com culpa ou sem culpa, mas trouxe de certa forma a separação um pouco mais relativizada. Não era como a de 1916. Agora, peraí, doutor, eu gosto de falar na linguagem que o meu telespectador, meu amigo, minha amiga, entenda. Quando fala com culpa ou sem culpa, é quando o cidadão pega a mulher metendo a galha nele, ou vice-versa, né? Porque, como eu falei no início do programa, tanto o homem que eu admito aqui, perante o meu caçador de Pokémon aqui, o doutor Jailton, e muito mais homens, né? Pessoas do sexo masculino, vamos dizer assim, que está aqui conosco, né? Somos mais sem vergonha, sim, né? Isso aí sei lá o que é, né? Mas não estou aqui para defender o homem nem a mulher. Mas tem muita mulher também que não se deixa para trás, não. Ela mete o gaio também no coitadinho do marido, que nem eu que trabalho o dia inteiro, né? Mas como é que acontece isso? Então, de acordo de 1916 para cá, né? A sociedade ela vai se desenvolvendo e as mulheres elas acabaram conquistando um espaço social muito grande, inclusive de libertação. Mas antigamente, se a pessoa cometesse um ato desse, ela tinha culpa na separação, e aí tinha certas consequências. Hoje as consequências são menores, porque a sociedade ela não para, ela está sempre em desenvolvimento. Quer dizer, o adultério, vamos dizer assim, o adultério hoje ele não tem não é ele que provoca a separação. Não, o adultério pode provocar a separação na questão moral, na questão ética, etc. Mas para o direito em si, né, o adultério não vai ser um motivo. Ele pode ser, sim, utilizado num eventual pedido de indenização por danos morais, né? Porque, afinal de contas, lá, a vereadora, que eu nem sei quem é, ela poderia estar sofrendo, né? Sofreu essa questão de um dano moral específico, no caso, né? Sim. De estar sendo traída, de ter descoberto que o marido estava traindo, etc. Agora, a consequência patrimonial ou qualquer outra consequência além da indenização por dano moral, o direito não vai trazer isso. Ela pode pedir sim, porque o nosso querido presidente Lula, né? Eu chamo de querido aqui, mas com certos reticências, né? Ele fez uma emenda constitucional há algum tempo atrás, porque antigamente a separação, a pessoa se separava e passava como se fosse um período de prova, 2 anos para depois pedir o divórcio. Aí veio a emenda constitucional número 66
dizendo que quem quisesse podia se divorciar direto, não precisava mais passar pelos 2 anos de prova, né? Para não ter aquela história, separei, vou voltar, separei, vou voltar, separei, vou voltar, né? Hoje, se chegar um casal no cartório e pedir a separação, ele sai separado do cartório. Sim, né? sim. Na realidade, hoje, como os processos ficaram eletrônicos, se pede através do sistema para que o juiz aprecia e homologa um acordo de divórcio. Mas simplificou muito essa situação, né? Agora, em questão patrimonial, o meu marido me traiu, então eu tenho direito a tudo, ele não tem direito a nada, falando assim no linguajar mais popular, isso não existe. O patrimônio, aquilo que foi adquirido durante o casamento, vai ser dividido entre os dois. O que se pode discutir é a questão de guarda de filho, com quem fica o filho. Aí é que eu queria chegar. Vamos fugir desse assunto, desse adultério flagrante, né? E vamos para uma separação até com culpa, né? Até com a traição mesmo, mas aquela pessoa, vamos dizer, o marido, ele trabalha, ele tem o seu salário, ele que é o mantenedor da casa, ele é que providencia tudo para casa. A mulher não tem condições, ela não trabalha, educa os filhos, ela é uma dona de casa, né, normal. E no caso dessa separação, ela pegou o marido traído. Sim. Ela tem direito a alguma coisa aí ou ela vai morrer de fome? Então, aí nós vamos tratar dessa questão agora com relação aos alimentos. A questão dos alimentos, muita gente entende que é a criança que tem o direito, né? Seria pensão alimentícia. Que seria a pensão alimentícia, né? Que se chama de alimentos, mas na verdade engloba tudo: educação, saúde, alimentação, vestuário, moradia, etc, etc, etc. Muito bem. As pessoas entendem dessa forma, só que a lei, ela não fala isso. A lei fala: podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos que dele necessitam. É isso que diz o texto legal. Então, se o sujeito tem lá a esposa dele, está casado, bonitinho, você não vai trabalhar, não quero que você trabalhe, você vai ficar em casa, você vai cuidar dos meus filhos. E a mulher foi perdendo o espaço dela. 1 ano, 2, 5, 10, 15, de repente o marido arruma outra, né? Porque hoje se troca de mulher e marido como se troca de roupa, né? Hoje é comum. Infelizmente, aqueles casais que tinham 30, 40 anos e celebravam 60 anos de casamento, é difícil, né? Hoje se troca muito, é muito comum hoje. Para se ter uma ideia, no começo de janeiro até o final de janeiro, comecinho de fevereiro agora, só no meu escritório foram mais de 8 divórcios. Isso em menos de um mês no escritório, né? Então, se a mulher é aquela que ficou lá, obediente ao marido, e o marido assumia todas as responsabilidades, a mulher pode sim pedir alimentos para ela. Além de pedir para os filhos, ela também pode pedir para ela. Isso é um percentual do que ele ganha? Como é que é estipulado? O juiz fala o quê? Também a lei não determina qual é o percentual. A lei não diz se tem um filho é tanto, se é para a esposa é tanto. Isso vai ser uma decisão judicial, analisado caso a caso. Mas, via de regra, os juízes têm se utilizado de 1/3 dos vencimentos líquidos. Que é o seguinte: é o salário menos imposto de renda, menos previdência social, e aí porque o que der líquido ali, o que sobra na mão dele, 33,33%, 1/3 tem vai sido decidido. Para a ex-família. Vai para a ex-família, vai para a esposa e para os filhos. Se ele tiver a constituição de uma nova família e outros filhos, ele pode pedir que isso seja revisto. Assim como, se a esposa também acha que é pouco, ela também pode fazer a revisão solicitando o aumento desses alimentos. E também, recentemente, que eu digo 2, 3 anos, caía novo para o direito, criou-se os alimentos gravídicos. A mulher ficou grávida. Lá vem aqueles termos que eu gosto, né? Alimentos gravídicos. O que é alimentos gravídicos? Exatamente. É o que faz bem para a grávida? A mulher está lá numa relação com um namorado, né? E hoje também é muito comum, porque antigamente se pegava na mão, se dava um beijo. Hoje pega tudo. Hoje pega tudo logo no começo, né? Hoje a moda é essa, é o mais moderno hoje, né? E não parte só do homem, né? Parte dos dois. Sim. Até porque diz uma psicóloga que Freud explica que 70% da relação para dar certo tem que ter sexo, senão não dá certo. Diz que Freud entende assim. Mas, bom,
E aí o que acontece? A menina tá lá, namorou com o cara e saiu e foi pro motel e tal, né? Que não é a namorada do marido da Não é o caso. Não é o caso. Mas aí, de repente, daqui a pouco ela descobre que tá grávida. E ela diz pro namorado, olha, eu tô grávida, né? O ato sexual, a transa foi só com você, né? E agora o que nós vamos fazer? Aí o namorado, num primeiro momento, principalmente se é major, vai dizer, não, imagina, eu não quero essa responsabilidade. Ela pode pedir alimentos enquanto ela está grávida. E a hora que provar o DNA... E depois vai provar pelo DNA se o filho dele ou não. Maravilha, maravilha. Agora, veja bem, eu vou chamar um intervalo comercial, é rapidinho, porque eu quero saber, já vou dar deixa para o doutor Jailton aqui, eu quero saber daquela história que a única coisa que dá cadeia nesse país é pensão alimentícia. É ou não é? Eu já volto, não sai daí. A RPTV fala pra sua gente. Notícias, entretenimento, bate-papo e informação. São mais de 10 cidades. Americana, Mogi Guaçu, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Mirim, Limeira, Rio Claro, Sumaré. Hortolândia. São mais de 800 mil pontos através do canal 8 da NET. Em uma região com mais de 2 milhões de telespectadores. A RPTV fala com você. SPN News, Mundo Mulher, Programa Pietro Júnior, RPTV Esportes, Giro Total, Programa Deia Cipri. Ligue 3408-6464. e venha fazer parte da família RPTV. Agora eu quero falar com você que está procurando o seu imóvel, o seu apartamento, o seu cantinho. Pode parar. A SM Invest tem o melhor empreendimento da região de Nova Odessa para você. É o Residencial das Américas. São 11 torres com 2 elevadores, salão de festa, quadra poliesportiva, área para churrasco, 100% com acabamento de primeira. Pegou a chave, é só mudar. Primeira fase de entrega a partir de dezembro de 2017. Vem para a SM Invest, corretores de plantão. Telefone 981242148. Vem! Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Como eu estava falando para vocês, né? Única coisa que até onde eu sei, né? O peão sai, né? É aquela história, né? O garanhão, o caçador de Pokémon, ele sai, pega a pitula, né? Vai para um barzinho, come um lanche, né? Do lanche dá a cantadinha, a carne é fraca, aquela coisa toda, pega ali, pega aqui, pega na mão, que o doutor Jair estava falando. Daqui a pouco um motelzinho, é gostoso, né? E brinca, 30 dias depois, né? Por que tem tanta gente do signo de Escorpião? Já te falaram isso? Né? Eu sou de Escorpião, né? Qual o mês que você tem que ter a concepção para você nascer em novembro? Carnaval, essa festa que nós passamos agora, onde todo mundo passa a mão, alisa, faz todo aquele assédio gostoso lá, e é gostoso mesmo, porque a mulher tem o assédio pelo homem, o homem é na mulher, ela deixa, então não é estupro, não é nada tão perigoso na forma da lei, né?
Só que essa passada de mão, esse namoro, essa coisa toda, vai para o motel, em novembro está nascendo a criança. Tá legal. Se os dois tiver a consciência que é uma criança, é uma família que está sendo gerada, né, e vai viver bem, vão ser felizes, maravilha. Mas normalmente o peão dá a linha na pipa. Dá a linha na pipa, fala, olha, não é meu, você não saiu só comigo. Daí a menininha lá já não é mais tudo aquilo, né? Naquela noite lá era só amor. Quando nasce a criança já não era só minha, ela já não era só mais amor, ela já tem outros nomes. E daí vem aquela briga judicial, não sei o que. Daí o doutor estava me falando que nesse período aí, daqui a pouco ele vai falar melhor, tá? A lei pode falar que ele tem que sustentá-la durante a gravidez. Daí, se provar que o filho é dele ou não, aí vem a pensão alimentícia. Isso existe ainda, doutor? Sim, sim, existe. Essa questão dos alimentos gravídicos, enquanto ela está gestante, vai se buscar provar de quem é o filho. Se é realmente daquele pai. E se não for dele, ele pagou à toa? Se não for dele, ele pode depois tentar, veja bem que eu coloco a palavra tentar, pedir a grana de volta, buscar uma ação de regresso para tentar buscar o dinheiro de volta, mas é muito difícil. É muito difícil. Não, eu quero continuar esse assunto, doutor. Sim. Isso para abrir os olhos de muito carinha, muito caçador de Pokémon que está vivendo aí, muito rapazinho que acha que não vai dar nada. É só sair, namorar, pega uma, pega. Você pode pegar AIDS, você pode pegar sífilis, você pode pegar tanta coisa e pode pegar um filho também. Saudável, se Deus quiser. E pode pegar um filho que não é seu também. E daí você vai ter que manter aquela barriga 9 meses para depois se provar que vai ser. Olha, gente, a irresponsabilidade até que ponto pode chegar? Desculpa, doutor. Sim. Atualmente existem exames que durante a gravidez, até mesmo antes da concepção, já se pode se detectar. Né? É evidente que, como a maior parte da população depende do governo para isso, que ninguém tem dinheiro para ficar pagando para laboratório clínico aí, particular o exame, então o exame demora. Né? Tudo que se depende do governo nesse país demora, menos a propina que eles recebem lá em cima. O resto, para a população, para nós, isso vai demorar muito tempo. Aí a pessoa vai pagando, depois se quiser o dinheiro de volta, vai tentar, através do judiciário, receber esse valor de volta. Agora, Clóvis, essa questão dos alimentos não é só para o marido. A questão dos alimentos é assim: se a guarda da criança ficar com a mãe, que é o mais normal... Depois que nasceu. Passou os 9 meses, tá, chegou novembro, aquela brincadeira de carnaval já teve vida, sim. Aí vai decidir para que lado vai. Sim, até porque dizem que uma das maiores mentiras que existe no mundo é o juro que depois eu caso. Né? Essa é uma das maiores mentiras, mas vamos lá. Se o pai tiver melhores condições de cuidar da criança, não é condição econômica, porque tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como a Constituição Federal procura proteger o infante dos pais que não tiveram cabeça suficiente para constituir a família. Então as leis vêm e falam assim: não, vamos proteger a criança, vamos proteger lá o filho. Em forma de educação, de alimentos. Se o pai ficar com a guarda da criança, a mãe tem que pagar alimentos para ele. Opa! Agora, peraí, eu estou gostando da conversa aqui com o doutor Jailton, tá? Se você precisar tirar dúvida com um advogado que conhece bem, só esse ano ele já fez 8 separação, tá? O homem é bom de separação. Mas não estou falando que ele só faz isso não, mas conhece muito. Agora, o que ele está me falando, tá? Não é só o homem que tem o dever de pagar a pensão alimentícia se ele fazer aquela arte gostosa a 2. Se fez a 2, ela também pode ser vice-versa a coisa. Sim. De repente a guarda pode vir para o pai. A guarda pode ficar com o pai. Vou te dar um exemplo real. Eu tive um caso em Santa Bárbara do Oeste, que nós não temos vara da família lá, só temos vara civil, onde a mãe, ela se drogava e também respondeu por um processo até de tráfico internacional. E aí, a criança nasceu
eu fiz um requerimento para o juiz e pedi que a guarda ficasse com o pai. Por quê? Porque a criança amamentada na mãe ia mamar cocaína, então ela já nasceu um viciado. É isso. O pai ficou com a guarda e a mãe foi obrigada a pagar alimentos. Então isso acontece também, mas numa situação normal, o que se faz, o que o fórum faz, são estudos sociais, estudos psicológicos e estudos sociais, com ambos, e verifica quem tem a melhor condição de dar para a criança aquilo que Agora, ela necessita. doutor Jailton, tá? Doutor Jailton Chagas, como nossa justiça, no caso, o fórum, como é que o fórum vai chegar no veredito desse? Que o pai tem mais condições, ou a mãe tem mais condições, não só financeira, nós já falamos isso, tá? Psicológica, estrutura familiar, tem várias coisas que é levado em consideração. Sim. Como o judiciário chega a essa conclusão para dar a guarda para um ou para outro? Nós temos institutos no estado e aqui na prefeitura de Americana também, nós temos institutos que cuidam disso. Nós temos o CAPS, temos serviço psicológico, temos serviço social. Então se faz visita na casa de um, se faz visita na casa de outro, se verifica as condições da criança que um tem ou que o outro tem. Não cortando o senhor, quer dizer que neste caso o fórum pede auxílio ao município para que seja feito esse estudo e leva esse estudo para que o juiz tome a sua decisão. Para que o juiz possa tomar a decisão. Mas hoje em dia, embora eu também não concorde, está em moda agora no judiciário a tentativa de guarda compartilhada. Um tempo com a mãe, um tempo com o pai, então 3 dias com a mãe, 4 dias com o pai e tal, e aí começa a se discutir se a pensão alimentícia é devida ou não. Porque se os dois estão com responsabilidade, quem que deve os alimentos? Não, eu vou mais longe ainda, doutor Jair. Eu vou mais longe ainda. Essa guarda compartilhada, que eu acho uma besteira, tá? Se algum juiz estiver me vendo, leve em consideração o que eu estou falando. Excelência, leve em consideração. Porque não é só o fato de quem paga mais, quem paga menos, da onde veio o dinheiro, da onde não veio o dinheiro, quem educa melhor, quem educa pior. Não é isso. O problema é a cabeça da criança. Como é que essa criança vai sentir, como é que ela vai analisar essas duas casas dela? Como é que ela vai ter uma formação, sendo que ela tem 2 dias na casa de um, que é de uma maneira, que todo ser humano tem uma maneira de ser, quando a gente casa, e a Vossa Excelência que está me vendo sabe disso, tá? Quando você casa, para você manter aquele casamento, para você adentrar dentro de uma casa com uma pessoa que você não vivia, demora anos para você fazer essa família dar certo. Eu estou com quase 30 anos de casado, agora que eu estou achando que minha família está redondinha, vamos dizer assim, porque a mulher vem com uns hábitos, eu vou com outros, até você chegar nesse ponto, demora muito. Estou falando 29 anos, mas brincadeira, lógico, né? Mas demora muito. Agora, e a cabeça da criança que fica 3 dias ali, quando ela está habituada com alguma coisa, vai para a casa da mãe. Chega lá, a mãe é isso, é aquilo, a avó aquilo outro, daí mudou a cabeça da criança. Daí ela fala, não, aqui está gostoso, não, ela vai para casa do pai. É levado em consideração isso, doutor? Então, tem que ser levado em consideração, principalmente porque a criança é que merece a proteção estatal. A questão da guarda compartilhada, ela complica um pouco, porque a criança fica no ping-pong. Bate na casa de um, bate na casa do outro, bate na casa de um, bate na casa do outro, aí vê os avós maternos, os avós paternos, e realmente cria uma certa confusão para a criança poder se adaptar. Aliás, né, nós temos aí, não é muito recente essa pesquisa, mas nós temos uma pesquisa que boa parte da criminalidade vem de pais separados e de criança que não recebeu a educação que deveria receber, que acaba ficando numa situação aí não confortável, e a criança não tem culpa. Então, o que eu defendo é que o que é melhor é que fique ou com o pai ou com a mãe, né? E que eles tenham responsabilidade pela sua criação, porque a criança não tem culpa. Agora, doutor Jailton, vamos voltar lá no começo. 20 minutos atrás, meia hora atrás, eu fiz uma pergunta para o senhor. Da cadeia ainda? Sim, da cadeia. E olha, os senhores que são pais e têm filhos aí na idade de 17, 16, 17, 18 anos, porque hoje a juventude
começou a descobrir o sexo muito mais cedo do que era antes. Não que isso seja proibido ou que seja errado. Eles começaram a descobrir. Aí os senhores pais que têm infantes nessa idade, prestem atenção no seguinte: da cadeia sim, e o seu filho não tiver condição de pagar, a execução dos alimentos pode ir para o senhor. Então, além do pai da criança poder responder com a prisão pela falta de pagamento dos alimentos, os avós também respondem. Agora, doutor Jailton, vamos lá, vamos deixar a coisa mais quente um pouquinho, né? O rapazinho, tá? Fez a arte dele lá, que não é uma arte, né? Constituir uma família eu acho maravilhoso, desde que seja com responsabilidade. Aconteceu, nasceu uma criança, se ele não tiver dinheiro, se ele não tiver condições, ele vai preso, lógico, e os avós são obrigados a arcar com os alimentos da pila mesmo, cagana mesmo, com a pensão, com o dinheiro lá que vai para a mão da mãe ou do pai, né? Isso é nos dois sexos, nós estamos falando, tá? Ambos os sexos. Sim. Agora, vamos falar de novo com Vossa Excelência, o juiz. O cara, com seus 40 anos, 35, 40 anos, cabecinha menor do que um caroço de azeitona, se acha o garanhão, ele pega uma menina aí, buba, vai lá brincar, brincadeira é boa. Aquela história toda que eu já falei aqui, nasce uma criança, ele dá linha na pipa, né? É o garanhão não trabalha, garanhão ele só quer farra mesmo, né? E não paga a pensão alimentícia. Cana nele, perfeito, fechou. Guarda o peão lá, assim ele não vai fazer mais filho, né? Eu acho que tinha que capar o bicho, mas tudo bem, deixa pra lá. Não é o que eu acho que tem que ser falado, não. Encana. Só que os avós, os pais do cidadão, tá com 70 anos, doutor, tá com 80 anos. Como é que nós vamos tirar dinheiro dos avós? Mas isso acontece, porque os avós também são responsáveis. Não é um absurdo isso? Vai se pedir para que os avós paguem os alimentos, e se não pagar, de 1 a 3 meses de prisão. Os avós? Os avós. Os dois velhinhos? Ué, se não pagar... Vai velhinho lá de cabelo branco que nem o meu, doutor? Vai executar, e se não pagar, vai lá, vai responder pelo processo, sim. Gente, eu sabia de tudo isso, tá? Eu estou fazendo um teatrinho aqui com o doutor, mas não é no sentido de ofender ninguém, não. É no sentido de deixar bem claro que a juventude, tá? A juventude apronta mesmo, namora mesmo, não é que queira ter filhos, mas acontece, né? Isso acontece na vida de todo mundo, normal. Mas tem esses casos, que eu deixei para o final, onde o cidadão irresponsável, que é com ele que eu quero conversar agora, sai aprontando aí, sai pegando tudo que é menina, sai fazendo farra, é o bom da boca mesmo, tá? E ele não está preocupado se ele vai em cana. Ele devia estar preocupado com os pais dele. Eu conheço casos assim, doutor. Sim. Eu conheço casos que idosos estão passando fome por causa da pensão do filhinho, que poderia estar preso, e eles pagaram a pensão para ele sair da cadeia. Sim. Daqui é uma falta de vergonha, não é isso? Sim, é sim. E é claro que os pais aí, os avós vão ter essa responsabilidade, o juiz vai pesar, o juiz vai colocar alguns pesos nessa condição, mas a criança é a prioridade, porque também... E lei é lei também, né? Sim, não tem jeito, o juiz não pode fugir disso. A modernidade nos traz coisas boas, mas também nos traz coisas ruins, porque existem algumas mulheres, agora vamos falar das mulheres, sem querer criticar, não só o homem, né? Defendendo um pouco o homem, existem algumas mulheres que são especialistas em encontrar pessoas que façam filhos nela, que são pessoas que ganham bem, para as Maria Chuteiras da vida, vamos lá, vai. Sobreviver dos alimentos. Maria Chuteiras da vida, né? Vocês sabem de que eu estou falando, aí tem muitas que não podem ver um jogador de futebol. Por que o homem quer ser um jogador de futebol? Porque ele quer ganhar dinheiro. E porque a mulher adora o jogador de futebol, porque ele é bonito. Ó, tem uns jogadores, eu não vou citar nomes aqui, gente, que olha, eu dou de 10-0, tá? E o cara, ele sai com a loira, sai com morena, sai com travesti, sai com tudo. Sai com tudo. Agora, porque ele é bonito? Aí o caçador de Pokémon, ele é bonito? Os caras que... Não vou falar do Amaral, não posso. Aqui, tá? Mas, gente, tem umas coisas que... né? As Maria Chuteira, vai na Fórmula 1. Vai na Fórmula 1, vai assistir uma corrida de Fórmula 1 para vocês verem. Quanta mulher não está lá?
Agora, mulher gosta de Fórmula 1? Mulher gosta de ir no campo lá, ver um monte de marmanjo suado? Tem essa paciência. Agora, o salário dele, gente, sei não, né? É bem por aí, né, doutor? É bem por aí. Algumas mulheres, né, que são poucas, mas fazem isso mesmo, elas ficam procurando pessoas da sociedade que têm um certo poder aquisitivo, e aí elas vão lá e juram amor para poder acabar concebendo um filho e exigir a pensão alimentícia. E aí eu acho que também a nossa legislação deveria mudar, porque muitas se utilizam do valor não para o filho, mas para elas mesmas. E quando elas se utilizam para elas mesmas, poderia-se fazer uma ação de prestação de contas que, infelizmente, os nossos tribunais não têm aceito, mas que deveria mudar. Então, se eu estou dando dinheiro para a manutenção do meu filho, eu gostaria de saber onde é que esse dinheiro está sendo gasto. Assim como a mulher, se dá dinheiro para o marido também, ela deveria procurar saber onde é que esse dinheiro está sendo gasto. Está sendo em prol do filho, ou em prol dela, ou em prol dele. Mas a justiça não nos permite essa ação de prestação de contas. Ou tem um valor específico, né? Quanto custa a educação de uma criança até 10 anos, até 15 anos, até 20 anos? Tem um custo isso. Sim. Não pode ser um salário mínimo, mas não pode ser 70, 80 mil reais. Aí. Mas deixa para lá. Doutor, eu vou chamar um comercial, que eu venho com mais... Dentro do tema, é muito interessante a gente saber algumas coisas, tá? Agora, se a mulher... ela aprontou, ou o cara aprontou, tá? Não estou defendendo sexo nenhum aqui, mas um dos dois aprontou e não assumiu, tá? Não assumiu, essa criança pode ir para o orfanato, pode ser jogada aqui e ali, e alguém vai adotar. Eu quero falar sobre isso já já, o senhor vai pensando, eu vou chamar o comercial. Sai daí não. A RPTV fala pra sua gente. Notícias, entretenimento, bate-papo e informação. São mais de 10 cidades. Americana, Mogi Guaçu, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Mirim, Limeira, Rio Claro, Sumaré. Hortolândia. São mais de 800 mil pontos através do canal 8 da NET. Em uma região com mais de 2 milhões de telespectadores. A RPTV fala com você. SPN News. Mundo Mulher. Programa Pietro Júnior. RPTV Esportes. Giro Total. Programa Deia Cipri. Ligue 3408-6464. E venha fazer parte da família RPTV. Agora eu quero falar com você que está procurando o seu imóvel, o seu apartamento, o seu cantinho. Pode parar. A SM Invest tem o melhor empreendimento da região de Nova Odessa para você. É o Residencial das Américas. São 11 torres com 2 elevadores, salão de festa, quadra poliesportiva, área para churrasco, 100% com acabamento de primeira. Pegou a chave, é só mudar. Primeira fase de entrega a partir de dezembro de 2017. Vem para a SM Invest, corretores de plantão. Telefone 981242148. Vem! Conhece, não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Como eu estava falando do Dr. Jailton, né? Aconteceu todas essas festas, né? O cidadão pegou a namoradinha, foi, namorou, aquela coisa toda, nasceu a criança, maravilha, saudável, né? Se deu pensão alimentícia, se não deu, se deu um casamento melhor ainda, mas vamos dizer que o cara deu linha na pipa,
A mulher ficou desesperada, que eu não concordo, foi lá e deu para adoção. Falou, olha, eu não quero, tá? Eu não vai me largar na porta em cesta de lixo. Isso acontece muito nesse Brasil afora. Então, se você não tem condições, dá para adoção. Tem condições, você dá para adoção. O doutor Jaildo já vai explicar se é isso mesmo. Agora, não vai me jogar criança em cesta de lixo, pelo amor de Deus. Aí já me deixa nervoso, a gente já muda até o rumo da conversa aqui. Se passar na cabeça de alguma piriguete aí, que vai pegar o seu filho, do seu sangue, aquela criança, e vai jogar lá para alguém achar. Se não achar, e se animais comer? Porque nem animal não come. Normalmente o animal, quando acha uma criança recém-nascido, já foi provado que ele vai buscar o ser humano para vir pegar essa criança, porque ele não tem condições. Já aconteceu casos assim. Então, se você não tem condições de tratar, de educar, de alimentar, de pôr no pau o cara que é o pai da criança, ir atrás lá da pensão, ou você não sabe quem é o pai, muitas vezes também, que é pior ainda, né? Se você saracutia em tudo que é lugar aí e não sabe quem é o pai, daí não tem como manter mesmo, vai pôr pensão alimentícia para quem? O time do Corinthians? O time do Corinthians é assim, torcida, tá? Não estou falando de jogadores não, pelo amor de Deus. O doutor Jair já está dando risada aí, mas não é isso, não é o time do Corinthians. Mas a torcida do Corinthians, torcida do Flamengo, do Santos, né? Não é assim. Agora, se você chegou a esse ponto, pegou o bebezinho lá, olha, não tenho condições, deu para adoção. Como é que a justiça se vira no caso de adoção, doutor? Como é que a vara da família trata esse assunto? Tá. Antes de entrar especificamente na questão da adoção, só abrir um parênteses, porque a nossa legislação diz o seguinte, que é preciso ser feito o exame de DNA para reconhecer o pai. Mas se o pai se recusa a fazer o exame de DNA, ele está reconhecendo automaticamente. Ele acaba por reconhecer se ele não quiser fazer o exame. Então, se ele não for lá, não vou dar o sangue, não vou dar o cabelo, não vou isso, não vou aquilo. Subentende-se que ele é o pai. Tem culpa no cartório. Exatamente, porque senão não haveria nem motivo para recusa, né? Vamos recusar para quê? A questão da adoção aqui no Brasil, a nossa legislação com relação à adoção, ela é muito complicada e muito rígida. Nós temos uma fila de crianças para ser adotada no Brasil inteiro, e a americana não é diferente, basta... Deixa eu só cortar o senhor um pouquinho, doutor. A adoção, eu sei que é complicado o que o senhor vai falar, mas a lei permite, de alguma maneira, eu não sei isso, nem sei se vai ser uma polêmica que eu vou lançar, de uma mãe colocar essa criança em adoção, chegar no orfanato e falar, não quero mais. Pode ser feito isso, ou a justiça dá uma condição para a mãe segurar essa criança com ela, ou ela é punida se ela fazer isso? Como é que acontece esse caso? Na verdade, a maior parte das crianças que chegam a casa, por exemplo, como o lar das meninas aqui da Americana, é abandonada mesmo. É porque está abandonada ou porque a mãe tomou um caminho tão drástico na vida que os vizinhos denunciam. E daí a criança é tomada dela, ela não dá em adoção. Exatamente. Já aconteceu isso aqui em Americana, muitas vezes com diversos casais que por motivo de droga ou de bebida ou por qualquer outra coisa deixam a criança num estado de abandono material, sem saúde, sem educação, sem etc, que o Estado acaba acolhendo. Não é a vontade do Estado fazer isso. O Estado tenta de todas as maneiras deixar aquela criança com alguém da família, ou com os pais não tem condição, então vamos deixar com parente mais próximo, o parente mais próximo, etc. O Estado, ele tenta se impor nessa situação, mas muitas vezes a pessoa se droga. Eu tenho um exemplo agora de que a criança, um caso recente, a criança nasceu com sífilis, a mãe abandonou a criança no hospital, o pai ficou com a criança e agora o pai foi preso. E para onde vai essa criança? 4 anos de idade, para onde ela vai? Então o Estado acaba acolhendo nas instituições que é possível. É claro que o governo não gosta de gastar dinheiro com essas coisas, é muito melhor gastar dinheiro com a política, com a propaganda, do que ficar cuidando das crianças, mas o governo acolhe, porque o que ele vai fazer? A Constituição protege, então eu sou obrigado a acolher a criança. Mas nós temos ainda um sistema de adoção que é muito forte, muito, vamos dizer assim, tem um pulso muito forte nessa situação, e nós temos que compreender isso. Por quê? Porque existe o tráfico internacional de crianças, que é um assunto muito sério, não só no Brasil, mas como em vários países do mundo.
Existe uma indústria que é o tráfico internacional de crianças, que as pessoas muitas vezes tentam lá, eu vou pegar a criança aqui, vou fazer uma adoção. Se for simples, vão vender a criança para a Europa. E isso é um problema grave. Não, eu vou mais longe ainda, não é o tema aqui, mas eu me vejo no dever de falar que não é só você fazer o tráfico de criança, pegar uma criança aqui e levar para outro país. Existe o fator também de, se tiver uma adoção tão facilitada como o doutor quis dizer aqui, de ter o tráfico de órgãos. Por isso, a hora que você pega uma criança aqui, fala que vai adotar ela, e ela, se tiver uma adoção simples, sem menor acompanhamento, tá? Essa criança participar do tráfico de órgãos, ou seja, vão matar para retirar órgãos, é pior ainda. Sim, há muitos anos atrás, aí, uns 10 anos atrás, nós tivemos um problema intenso com um juiz de Jundiaí, nesse sentido, que o juiz acabou pegando lá uma questão de tráfico de crianças lá, inclusive que era para retirada de órgãos, que foi um caso que teve muita repercussão no Brasil inteiro. Isso acho que, se eu não me engano, uns 10 anos atrás. Então, a nossa legislação ela é muito rígida nisso. Mas também o que as pessoas precisam pensar é o seguinte: normalmente os casais sem filhos, eles querem adotar uma criança. Vamos adotar? Pensa, não, vamos adotar, vamos ter um filho nosso, não sei o quê. Só que eles querem o quê? Lorde norueguês. Eles querem um loiro, de olho azul, recém-nascido. Quer dizer, não é assim que se adota uma criança. Então, existem determinados critérios, são preenchidos questionários, é avaliado aquele casal, tanto socialmente como psicologicamente, é exigida uma documentação comprobatória de que realmente eles estão interessados em cuidar de uma criança, que vão passar amor para essa criança, que vão dar educação para essa criança. Então, como os nossos critérios na legislação são muito rígidos, isso dificulta muito essa questão. Então é muito comum, isso é muito comum acontecer, acontece muito em Americana, e é claro que não é divulgado, mas acontece muito em Americana, por exemplo, daquela mãe tem aquela criança, ela mora lá numa favela, ela não tem a mínima condição, está sem marido, está sem emprego, não sei o quê, ela oferece a criança para alguma família sem passar pelo sistema de adoção. E aí depois essa família vai buscar pelo judiciário para tentar a guarda dessa criança e uma adoção depois. Mas não é aconselhável. Isso é irregular. Né? Isso é irregular, mas acontece muito. Mas por quê? Porque a nossa legislação é rígida. Então a rigidez nessa questão da adoção é que faz com que as famílias, como tudo no Brasil tem um jeitinho, comecem a procurar alternativas. É tão bonitinha aquela criança, eu quero para mim. Ao invés de procurar o judiciário e fazer as coisas normais, porque o nosso judiciário vai exigir muita coisa, aí fica com a criança determinado tempo. Agora, doutor, existe alguma família que já passou pelo teu escritório que procurou adotar uma criança de 12 anos, 13 anos, 15 anos? Não, muito difícil. Aliás, eu tive um caso no ano passado de uma família que adotou uma criança de 8 ou 9 anos, não me lembro agora, e vejam bem, isso pode acontecer, efetuou a devolução da criança para a instituição. E pode? E pode, a lei permite. Durante quanto tempo? Eu fui lá, adotei uma criança, recém-nascido, mas não vou nem chegar no ponto que eu gostaria. Eu tenho quanto tempo para falar eu quero ou não quero? Olha, na verdade... Eu falei quero ou não quero, tá? Não julguei, não. É bonitinho, é feio, vai ficar feio, não é isso não, tá? Eu quero ou não quero? Eu não me recordo exatamente que exista um lapso temporal para isso, mas existe um prazo de adaptação. E se os pais não se adaptarem com a criança, como foi esse caso desse rapaz de 8, 9 anos, garoto de 8, 9 anos, que ele também não se conformava com a adoção. Ele também não gostou dos pais que o adotaram. Então criou um conflito familiar. E isso já vinha acontecendo há mais de 1 ano, 2 anos, porque eles tinham uma filha que era natural, concebida por eles, e resolveram adotar uma criança. Mas aí o garoto começou a ameaçar a filha deles. O garoto começou a se comportar de forma agressiva. Desestruturou a família. Desestruturou a família, então, e eles efetuaram a devolução da criança para a instituição. Aí não teve prejuízo da criança, pelo menos, vamos dizer assim, porque era o que a criança queria nesse caso. Mas é por isso que eu digo que tem que existir uma rigidez, é por isso que a lei é rígida nesse sentido, porque é claro que a criança não pode ficar sendo adotada e devolvida como se fosse um objeto
Ah, eu comprei essa mesa, não gosto mais dela, vou devolver. Nós não estamos com a criança dentro do Código de Defesa do Consumidor, né? Então as pessoas precisam ter consciência na hora da adoção e que não fiquem escolhendo pessoas de olhos azuis, loiro, né? Como se fosse escolher. Mesmo porque se você pega uma criança, tá? Nasceu de olhos azuizinho, loirinho, bonitinho. De repente ela bate seus 4, 5 anos, os olhos escurecem. O ser humano é assim. Os olhos escurecem, o cabelo escurece, a criança era bonitinha, ficou feinha, depois vai ficar linda, né? Então tem tudo isso. Eu sempre falo que criança recém-nascida tem cara de joelho, tá? Não parece com nada, não é? É verdade. Criança não vem falar, é coisa de mulher isso, ai, coisa linda, linda nada. Toda criança recém-nascida tem a mesma cara. Depois vai ficando bonitinha, coisa mais linda, adoro criança, sou apaixonado. Mas aquela história de eu vou lá, vou adotar porque é bonita, porque tem olhos azuis, porque... Gente, isso é um erro fatal, porque essa criança vai crescer e pode mudar toda a característica dela, como muda da gente aqui. Sim. Não é isso, doutor? E depois de reconhecida a adoção, com esses pais, etc., essa criança vai ter todos os benefícios como se filho natural fosse. E aí, se houver o divórcio, nós voltamos aos alimentos. Eu ia chegar nisso. Peraí, o doutor Jailton, ele corre muito, tá? Eu ia chegar nesse ponto, mas ele já quis cortar. Primeiro, o senhor falou que essa criança adotada, quer dizer, ela vai ter o nome dela com o sobrenome da família. Exatamente. Ela já vai ter uma assinatura. Exatamente. E provavelmente ela não tinha. Exatamente. Aí todos os direitos que, se tiver outros filhos Sim. ou não, Sim. ela é herdeira. Ela é herdeira como todos os outros filhos. Todos os direitos. Vai ter todos os direitos. Ela vai ter os direitos lá dos bens que os pais adquiriram. Ela vai ter direito, se necessário, a alimentos. Ela pode ser cadastrada na empresa em que as pessoas trabalham como filho, para ter assistência médica, para ter assistência odontológica, para participar aí de clubes que o pai todos e a mãe... os direitos. Todos os direitos. E ela tem deveres como filho também, né? Vamos deixar bem claro isso, porque não vem me falar que filho não tem dever não, tá? A Marina, o Felipe lá em casa sabe disso. Todo mundo tem seus direitos, lógico, é respeitado, mas tem os seus deveres também. E toda criança tem que ter. Senão você não está educando. Sim, não é verdade? exatamente. A criança acaba recebendo todos os direitos após ter sido adotada, mas o principal, né, além desses direitos, é que os pais deem o amor e o carinho e a educação da criança como se ela fosse um filho natural. Agora, vamos lá. Agora chegamos onde eu queria chegar e o doutor quis passar a perna em mim, né? Conseguimos adotar essa criança maravilhosa, coisa mais linda do mundo, o casal está contente, feliz da vida, e daí nós voltamos lá no começo do programa, né? Um dos dois fez arte, um dos dois, vamos fazer diferente, vai, eles descobriram que tem incompatibilidade de gênero, olha que palavra bonita, tá? O marido, depois de 10, 12, 15, 20 anos, né? Tem casal com 30 anos fala... Descobrimos que nós temos incompatibilidade de gênero. Depois de 30 anos juntos, né? Sim. Eu chegar para a dona Beth lá em casa e falar, Beth, nós temos incompatibilidade de gênero, né? É para dar risada, né? Graças a Deus eu me dou muito bem com ela. Mas, doutor, chegou o casal e descobriu isso. Não importa quanto tempo. Tá? Daí vão separar, cada um vai pegar seu pano de bunda, vai para um lado, aquela coisa toda, né? Vamos viver a vida. Essa criança, ela tem direito à pensão alimentícia de um dos dois lados ou dos dois lados? Como é que funciona aí? Vai ter direito a alimentos como se filho natural fosse. Ela vai perceber os alimentos como se fosse o filho natural do casal. E com quem essa criança vai ficar? O juiz vai determinar também? Da mesma forma, o judiciário que determina com quem essa criança vai ficar, se com o pai ou com a mãe, porque vai ficar com aquele que melhor detiver a guarda da criança. E aí o judiciário decide. E aquele que não fica com a guarda pode ir lá regulamentar a visita, pode tentar lá a questão da guarda compartilhada, que eu já falei que não concordo, mas aquele que não ficar com a criança vai requerer, aquele que ficar com a criança vai requerer os alimentos, né? E vai ser determinado que os alimentos sejam dados para a criança, porque é como se o filho natural fosse. Legal, doutor, legal, entendi, perfeito, tá? Eu peguei a dona Beth lá, vamos usar eu e a dona Beth hoje, né? Nós fomos lá, adotamos uma criança, levamos para casa, tá? E chegou um ponto lá, eu me separo da dona Beth e
a criança vai ficar com ela e eu tenho que pagar pensão. Eu não pago pensão. Eu vou preso também? Vai preso da mesma forma. Mas não era minha filha, eu só adotei. A responsabilidade social é sua. O juiz vai ver dessa forma. Vai ver dessa forma. É minha filha. Eu adotei, acabou. Não dá para correr a sua disso. filha está no seu nome, no nome da sua esposa, é reconhecida como filha. E você vai pagar os alimentos. Até que idade? Nós não falamos isso, né? Não. Pensão alimentícia, até que idade vai, doutor? Como é que funciona isso? A lei não determina idade, não existe idade na lei. Eu posso ter um filho de 40 anos e se ele necessitar de alimentos eu pago. Gente, mas entenda uma coisa, eu quero falar com vocês que vai adotar, vocês que já adotaram, vocês que estão pensando em se separar, pensando em fazer arte, você que está pensando em fazer arte, principalmente os homens, né? Que são safados mesmo, tá? Pensem em tudo isso, porque não é só pagar a pensão alimentícia, pagar 1 ano, 2 anos de pensão alimentícia é fácil. Eu ganho 50 pau por mês, de repente tem alguém me vendo aí na TV e fala, eu ganho 50 pau por mês, dá para me dar 5 mil ali, não vai fazer diferença. De repente, 1 mês, 2 meses, até quando você vai ganhar isso? Até quando você tem esse salário? Até quando você tem esse emprego? Até quando você tem a sua empresa? Sim. Tantas empresas falindo. Então tem que levar em consideração tudo isso, porque o doutor vai falar até que idade você vai pagar a pensão alimentícia, tanto o homem quanto a mulher. De repente você é empresária, você está fazendo a separação, você vai pagar a pensão alimentícia, né? Então até que idade, doutor? Via de regra, o judiciário tem adotado o seguinte: até os 18 anos, se não estiver em curso de ensino superior. E fazendo faculdade. Até os 24 anos, se estiver em curso superior. E isso é o que os tribunais têm reconhecido como o dever de alimentar. 18 sem faculdade e até os 24 anos, se tiver fazendo faculdade. Mas não é automático. Se está pagando a pensão e quiser pedir para não pagar aos 18 anos, tem que entrar com ação pedindo a exoneração dos alimentos, porque se ficar sem pagar, vai preso. Cana nele. Cana nele. Agora, se a pessoa, o senhor estava falando, se a pessoa tem 40 anos, é adotada, é filho, não sei o quê, e está passando por necessidade. Eu não concordei com isso que o senhor está falando, mas eu gostaria que o senhor continuasse o argumento que o senhor estava tendo aí. Quer dizer, o cara ou a mulher tem seus 40 anos, não tem condições de se manter, ele pode pedir para os pais? Pode pedir. Exigir, né? Não é pedir? Pode, porque a lei não diz a respeito de idade. A lei diz: podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos que dele necessitam. E Estado? Não. O Estado é outra coisa. Eu sou obrigado a fazer esse tipo de pergunta, gente. Também, Clóvis, veja porque, só. doutor, não, veja bem, dá um minuto só. A gente vê tanta entidade, né? Tem a Anjos aqui americana, que dá um monte de cesta básica. Um abraço pessoal da Anjos, né? Que dá um monte de cesta básica, atende várias famílias. Tem outras entidades que faz esse papel do Estado, né? E daí você chega para o Estado que eu falo, pode ser a União, pode ser o Estado estadual e pode ser o Estado municipal, qualquer um deles. Você chega para eles e fala: e agora o que eu faço? Você vai passar pela assistência social, vai passar por aí, mas não mata a fome, gente. Tem hora que é complicado isso, doutor. Tem um benefício aí do LOAS, mas que para a pessoa poder receber, me parece que a família tem que provar que ganha no máximo 1/3 do salário mínimo. Eu não vou levar isso em consideração. Na verdade, o que precisaria fazer era incluir essas pessoas no propinoduto em pelo menos 0,5%, quem sabe o Estado passando 0,5% de propina para as pessoas propinoduto, ninguém passaria fome nesse país. E observa também o seguinte: normalmente as ações elas dizem o seguinte: se a pessoa estiver empregada, 33,33%, se estiver desempregada, um salário mínimo. Jesus amado. Doutor, maravilha, eu acho que deu para esclarecer muito o programa de hoje, enquanto a vara da família, né? Eu elaborei várias situações aqui, eu acho que eu atendi algumas dúvidas, né? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, entre em contato comigo, 971010510. O doutor Jailton vai vir várias vezes aqui do Giro Total, ele gosta de vir, eu gosto de recebê-lo, então casamos, vamos dizer assim, tá? Nós não vamos separar não, tá?
tirar todas essas dúvidas e a gente te manter bem informado. Se você quiser conversar com o Dr. Jailton, o telefone dele eu vou pedir para pôr na tela mais um pouquinho aqui, já pôs várias vezes, coloca o telefone do Dr. Jailton na tela, liga para ele, bate o papo e ele vai te orientar de algumas maneiras também, não é isso, doutor? É isso mesmo. Eu que agradeço, Cláudio, por participar. E amanhã, tá? Amanhã você sabe por que o casamento é em maio, mês das noivas? Todo mundo fala, não é que casamento é mês de maio, não é isso, tá? Mas por que todo mundo fala que em maio é o mês das noivas? Amanhã a Bel vai estar aqui, a Bel Polese vai estar aqui, ela vai contar essa história para vocês, o porquê tem essa fama de mês de maio, mês das noivas. É muito interessante, tá? Tem bem ela e muito mais novidades, tá? Te espero amanhã aqui, fica com Deus, um abraço.